Se o método Startup Enxuta ele é tão bom, então por que a maioria das empresas, quando elas começam, elas não utilizam esse método, especialmente no Brasil? A gente vai olhar exatamente para essa questão nesse vídeo e nós vamos trazer 3 motivos principais pelos quais isso acontece. Em primeiro lugar, pense o seguinte: o Brasil ele é um país que tem uma mortalidade em que 60% das empresas do país elas fracassam, né? São CNPJs fechados depois de 5 anos. Então, a incerteza, né, quando o cara vai empreender, ela é altíssima. Então, o que acontece? As pessoas elas acabam escolhendo negócios que já estão consolidados. As pessoas elas abrem lanchonetes, elas abrem salões de cabelo, elas abrem, sei lá, algum tipo de consultoria, elas abrem algum tipo de venda, lojas, né? São todos negócios muito consolidados que têm uma vertente tecnológica relativamente baixa, né? Que são negócios que utilizam já tecnologias anteriores, utilizam métodos anteriores, e o cara faz isso porque ele realmente ele quer se resguardar. Quando ele vai empreender, ele quer empreender em alguma coisa que com certeza vai ter algum retorno. E faz sentido, né? Só que acontece que muitos desses negócios, talvez por falta de visão ou por falta de criatividade, eles acabam não tendo muito espaço para a inovação, né? Não tem muito espaço para você testar ideias novas. Então essa escolha... Opa, chutei um negócio aqui. Então essa escolha do brasileiro acaba inibindo um pouco também a startup enxuta de penetrar em muitas organizações, porque a gente acaba escolhendo negócios que já são bem conhecidos, né? O segundo motivo também é que a startup enxuta ela é uma metodologia muito científica. O que isso significa? Isso significa que para o cara implementar isso, não só ele precisa ter o conhecimento, né, do que é uma metodologia científica, ele precisa saber o que é uma hipótese, ele precisa delinear um experimento, ele precisa delinear pontos para fazerem as medidas, né, dessas hipóteses, desses experimentos, ele precisa fazer análise de dados. Não só ele precisa fazer isso, mas ele precisa achar uma maneira de implementar isso no processo dele, ou seja, gastar energia a mais, tempo a mais, para fazer essas medidas, para fazer essas experimentações, colocar isso no ciclo da empresa dele, para que ele consiga coletar essas informações e reaplicar elas, ter esse ciclo de feedback fechado. Então, assim, é um esforço muito maior do que só rodar um negócio, digamos assim, né? No final das contas, isso acaba se pagando, a gente já sabe disso, né? Pelo que a gente entende do livro, mas só aí o cara ele já vê uma barreira também, né? Porque fala, pô, vou ter que implementar esse negócio. Então, como é que eu vou começar a criar hipóteses aqui? Quem que tem tempo para ficar criando essas hipóteses, talvez? Então, esse pensamento, ele inibe também a implementação da startup enxuta dentro das empresas. Então, considerando que a empresa, ela seja factível, digamos assim, de ter uma startup, ele ainda precisaria ter toda essa capacidade e essa vontade de implementar um método científico. Mas não só isso, vem o terceiro motivo. E esse terceiro motivo, para mim, ele é o mais imperativo de todos, né? É o que mais acaba declinando a startup enxuta, o método científico dentro das empresas. Você imagina o seguinte: o cara ele tem um negócio, né, que poderia implementar startup enxuta, que na minha visão qualquer negócio poderia, mas assim, é um negócio que evidentemente pode implementar startup enxuta. Então, ele tem um negócio que tem como fazer isso. Ele entende do método científico, ele entende sobre como fazer uma hipótese, como fazer um experimento, como coletar dados, como analisar esses dados. Existe um terceiro fator, uma terceira barreira, a terceira camada que faz com que ele talvez pense 2 vezes, que é o fator humano. Se vocês pararem para pensar, na verdade, o método científico, o método da startup enxuta, né, também no final das contas, ele acaba sendo um matador de ideias ruins, na raiz, né? Porque como você está falsificando ali a tua ideia, falsificando as tuas hipóteses, testando elas logo do começo, mesmo como provas de conceito, como produtos mínimos viáveis, logo no começo você já está colocando aquilo, né, na mão de alguns clientes e testando, você encontra falhas e ideias ruins muito no começo. Então imagina que o cara ele tem uma ideia que ele sonhou, que ele pensou que ia ser muito boa, que ele acha que vai dar muito dinheiro, e aí você fala para ele assim, agora você pega essa ideia e testa
né, pequenininho para ver se dá certo antes de você investir, antes de você colocar dinheiro para ver se ela é ruim. Aí ele fala assim, mas e se for ruim? Se for ruim, você mata, faz outra coisa. Então, esse apego, né, os empreendedores, eles têm muito apego às ideias deles. Muitos deles têm muito apego. E aí, quando você fala para ele que essa ideia ela vai morrer logo no começo, antes mesmo dele poder implementar isso, acaba ferindo um pouco o ego do cara. Fala assim, como assim que vai dar errado? Mas deixa eu pelo menos implementar. Como é que você não vai me deixar implementar esse negócio, né? E você vai me dizer que logo no começo, por causa de alguns experimentos, não vai dar certo. Então, acaba chegando numa camada pessoal também, né? De não conseguir ver aquela ideia sendo concretizada, isso machuca o cara e ele fala assim, melhor eu pegar esse dinheiro, melhor eu pegar aqui e investir, fazer a ideia inteira antes de eu lançar, porque eu vou te mostrar que quando eu fizer, vai dar certo, né? Então o cara acaba botando muito esse culhão ali na frente, né? Que geralmente o empreendedor ele é um pouco mais arrojado, então ele coloca essa vontade, essa obstinação ali na frente e não permite com que o método científico ele balize, né, ver se aquele negócio faz sentido ou não. Então esse é o terceiro grande ponto, né, que é os tipos de negócio que a gente tem no Brasil por causa da nossa incerteza jurídica, né, nossa incerteza econômica. Tem também a questão do método científico, ser um método relativamente assim, não difícil, mas é algo a mais que você precisa pensar dentro do negócio. E tem também a questão sentimental do empreendedor com a sua ideia. Mas não para por aí, existe um quarto motivo que eu trouxe como bônus para quem ficou até agora no vídeo, que é o seguinte: as pessoas elas não conhecem sobre isso, né? O método da startup enxuta ele não está suficientemente difundido. E até aí eu aproveito para pedir que se você gostou do conteúdo até agora, dê um like, né? Se inscreva, compartilhe esse vídeo porque é importante que as pessoas elas conheçam um pouco mais sobre esse método, para que elas entendam que na verdade esse método ele não é um matador de ideias na raiz. Ele é um método para que as ideias elas sejam mais eficientes e que você gaste menos dinheiro, né, em ideias ruins, que você gaste dinheiro naquelas ideias que vão funcionar, que estão se provando cientificamente validadas, né, factíveis, que são, né, que vão trazer algum valor de verdade para o consumidor. Então, a falta de conhecimento sobre o método, ele também é um grande problema. E não só isso, a falta de entendimento sobre a definição do que é uma startup enxuta, aonde que a gente poderia aplicar esse método. Não é só em startups, a gente já falou no primeiro vídeo. A startup ela é considerada qualquer organização humana que tem um alto risco e alto grau de inovação. São pessoas que estão tentando resolver problemas com essas duas qualidades ali, né? Inovação e risco. Então, quando você entende que qualquer organização poderia ser isso, você conseguiria colocar esse método da startup enxuta em muitas iniciativas. E aí você economizaria em muitas iniciativas esse dinheiro. Então não é só para começar um negócio. Às vezes é também para você dar continuidade nesse negócio. Ou para você dar continuidade num projeto, começar um projeto novo. Então, a falta de conhecimento é o quarto fator que também inibe muito que as empresas elas comecem com esse método e, portanto, tenham sucesso. Então é isso, meus amigos. São 4 fatores, né? O tipo de negócio que o brasileiro acaba escolhendo, o método científico e as suas dificuldades de implementação, a questão sentimental dos empreendedores com as suas ideias e a falta de divulgação e entendimento do que é startup enxuta pelas pessoas. Com esses 4 a gente poderia, né, resolver muitos problemas aí das primeiras empresas e talvez diminuiria bastante a mortalidade das empresas no Brasil, porque você já sabe se a ideia dá certo ou não desde o começo, né? Você já viu se existem clientes desde o começo. E aí, a partir disso, tudo flui, né? Você implementa esse método e ele gira ali dentro da empresa, você sempre vai pegando ideias melhores e melhores, né? Então, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de olhar esse próximo vídeo aqui falando sobre inovação, falando sobre startup enxuta. Dê uma olhada no canal, tem muita coisa valiosa e importante, né, aqui falando sobre inovação, sobre a ciência. Agradeço a tua companhia até aqui. Até uma próxima e nos vemos.